Olá, sejam todos muito bem-vindos à comunidade brasileira de naturopatia. Saudações naturopáticas. Como colaboradora desse canal, eu vou conversar com vocês hoje a respeito do emagrecimento através da visão da metafísica e da linguagem corporal. O meu nome é Angélica Mazzucci, eu sou naturopata e terapeuta vibracional e convido vocês a participar desse bate-papo comigo. Vamos lá? Bom, primeira pergunta que a gente tem que fazer: por que é que nós engordamos? As pessoas vão falar, eu engordo porque o meu problema é o doce, eu engordo porque o meu problema é o snack antes de dormir, ou eu como muito no final de semana, é o churrasco do final de semana, é a macarronada do domingo. Enfim, a gente sempre coloca a culpa do engordar, do sobrepeso, no fator comida. Mas existem alguns fatores anteriores ao ato de comer que nos impulsionam ao processo do engordar sem a necessidade. Na verdade, nada é à toa no nosso corpo. Se a gente entender que essas manifestações, as somatizações de determinadas doenças, também são uma forma do nosso corpo se comunicar com a gente. Que outra forma a gente tem de se ouvir, se não através das nossas percepções e sensações corporais, não é verdade? Só que, como a gente vive num mundo que o tempo inteiro está nos puxando para o externo, é muito sutil quando o corpo ele emana um sinal e é um sinal suave. A gente só está acostumado a parar para se ouvir pela dor. Nós ainda não estamos acostumados a parar para nos ouvir através da reflexão. Por isso, esse processo de emagrecimento através da metafísica, através da linguagem corporal, é um processo de reaprendizagem dos seus parâmetros internos, do que é fome física. Quando você tem fome, como é a fome física para o seu corpo? E quais são as fomes emocionais? E quais são as fomes emocionais que fazem com que você tenha um comportamento compulsivo em relação à comida? Um comportamento que faça você ultrapassar os seus limites físicos, daquilo que realmente é necessário para você comer. Então, por que nós engordamos? O corpo engorda para se proteger. Para se proteger de algo que conscientemente, que racionalmente não é possível lidar com isso nesse momento. Ou para buscar amparo, ou para buscar descanso, conforto, para lidar com uma dor inconscientizada. E até aquilo que nós escolhemos para comer, também tem uma função de comunicar ao nosso corpo o que a gente está sentindo. Então, se nós queremos mais doce, mais carne, a textura do alimento, tudo isso diz muito. Se você quer um doce, você precisa massas, né? Que a gente quer pão, massas. Então, o que o corpo está falando? Ele precisa se sentir amparado. O doce mostra que a gente precisa trabalhar algo que ficou lá na infância. E às vezes a gente fala, não, mas isso aí não impacta nada, não. Impacta sim. Porque uma hora ou outra, o teu corpo, aliado à tua mente, às tuas emoções, vão cobrar da tua energia, da energia do teu sistema corporal, algo que não foi bem digerido, algo que não foi trabalhado. Então a gordura, ela entra como uma camada de proteção sobre esse algo que nós não conseguimos explicar, com que nós não conseguimos nos comunicar e ressignificar. Então, ok, eu tenho uma questão que faz com que eu ultrapasse os meus limites físicos. Mas como é que é esse processo? Esse é um processo que precisa ser investigativo e a gente tem que ter muita paciência, porque geralmente tocar naquilo que nos protege e passar para o corpo essa mensagem de que ele já está pronto, ele tem condições suficientes, emocionalmente falando, de se desapegar dessa camada protetora, é bastante delicado. Tem pessoas que fazem esse processo muito rápido, tem pessoas que fazem com que esse processo seja um pouco mais lento, mas assim, não existe certo ou errado. O importante é compreender o que é certo para o seu corpo, o que é assimilável para o seu corpo. Então, tem muitas informações que a gente precisa abordar nesse processo. Eu costumo dizer que esse sim é um processo de emagrecimento saudável e para sempre.
Porque quando você regula o seu peso e molda o seu corpo novamente, porque quando a gente emagrece, a gente tem a possibilidade de moldar o nosso corpo de novo. Então, quando você tem essa possibilidade de você redefinir quem você é e você escolher o que você vai colocar para dentro do teu corpo, isso sim é saúde. Porque quando você passa a se ouvir, né, as pessoas falam, mas eu não vou, por mim eu só comeria bobeira, eu só comeria doce, lanche, pizza, pastel, tudo isso que a gente sabe que teoricamente engordam. Mas quando você passa a aprender a se ouvir, a comida ela perde esse status de vilã, porque o corpo naturalmente ele sabe se autorregular. Vamos pensar que você comeu uma feijoada no almoço, e se você estiver ouvindo seus parâmetros internos do que é fome, de comer com fome física, mas não a fome que você vai acessar só quando você já estiver caindo, passando mal, porque tem muitas pessoas que falam, não, mas a gente não tem que comer de 3 em 3 horas, que é para o metabolismo não ficar lento. Se eu comer só quando eu tiver fome, eu vou demorar a comer? Então depende. Você vai demorar a comer se a sua última refeição você comeu uma quantidade significativa de comida. Agora, se você comeu pouco o suficiente para saciar a sua fome física, naturalmente em 2h30, 3h30 ali, nesse intervalo, o seu corpo vai manifestar os sinais físicos de fome. Então, por que é tão complexo e ao mesmo tempo tão simples? Porque nós temos que reestruturar algo que nós nascemos com esses parâmetros internos, mas fomos perdendo, nos desapegando desses parâmetros ao longo da vida. Então a gente vê muito isso, né? A criança come uma bolacha e ela larga na metade. E o que a gente faz? A gente fala, não vai jogar fora. Quantas crianças gostariam de ter essa bolacha? E isso a gente vai fazendo com que a criança vai ficar com dó, se sente culpada e ela come, não por ela, mas por um fator externo. Sendo que eu sempre falo uma coisa, aquilo que você comeu a mais vai embora de uma forma ou de outra do seu corpo. Então é melhor comer um pouquinho menos e perceber, né? Se a gente vai falar, não, nós não vamos desperdiçar comida, claro, mas às vezes eventualmente vai sobrar um pouco, assim. Não adianta você ultrapassar esse limite, só que você começa a aprender a colocar menos, porque a comida não vai fugir. E a gente tem essa coisa, né? Não, eu já vou botar de uma vez porque eu tenho preguiça. Ou então fala, não, hoje eu me permiti comer uma pizza, então eu vou comer até cair. Se a gente pensar que a hora que a gente quiser, quando der vontade, a gente come. Ah, não, Angélica, eu vou comer muito. Então aí quem está dizendo que você vai comer muito não é o seu parâmetro interno de fome e saciedade, mas o seu parâmetro externo de dieta-compulsão. E é aí que está a grande sacada. É compreender quando você exercita esse mecanismo de restrição-compulsão e como reestruturar o corpo a ouvir os seus sinais físicos de fome e de saciedade, compreendendo que saciedade não é ficar empanturrado, para que o seu corpo possa ele decidir o que ele quer comer em determinada refeição. E a partir desses parâmetros, desses novos parâmetros e dessa comunicação através da alimentação, você sim vai se acolhendo, você sim vai se dando aquilo que você precisa e para de atribuir à comida uma função que não é dela. De fato, a gente tem que comer com prazer, comer é um prazer, senão a gente não tinha papilas para poder degustar. Então, tem que ser um prazer, mas nós não podemos usar a comida para suprir uma necessidade emocional. Porque se resolvesse, primeiro que nós não engordaríamos, porque nós estaríamos fornecendo para o corpo o que de fato ele precisa, e para as emoções também. E também, se resolvesse, a gente não voltava no mesmo mecanismo quando a gente se sente cansado ou quando a gente se sente carente, desamparado. Então, é muito importante identificar esses momentos em que nós utilizamos a comida como uma forma de prêmio e o quanto
A gente come porque está na hora, porque tem que. E começar a perceber o que de fato você quer, o quanto você quer, mas não é o quanto a sua mente quer, é o quanto o seu estômago quer. Então é todo um redescobrir do teu corpo e da valorização daquilo que você precisa. Não é a revista quem está dizendo, não é o blogueiro do momento quem está dizendo. Ah, Angélica, mas se for assim eu não vou comer nada saudável. Claro que vai. E cada vez mais. Porque a partir do momento que você começa a se ouvir, você começa a levar em consideração aquilo que o seu corpo quer e aquilo que o seu corpo precisa. Então, quanto mais você se ouve, melhor você se trata. E quanto melhor você se trata, melhor a qualidade dos alimentos que você vai procurar para ingerir e montar a sua dieta ao longo do teu dia. Mas esse reajuste não é algo que acontece porque alguém disse para você. Você pode ter orientações, o que é maravilhoso, a gente tem profissionais excelentes que possam contribuir com isso. Mas quando a comida ela começa a gerar um sofrimento, isso já é o indicativo de que tem algo errado aí e que nós estamos usando a comida ou fazer a dieta ou estimular a compulsão para compensar algo que emocionalmente e energeticamente não foi visto. Esse é o mais importante, é a maior percepção. E não nos esquecer que até onde o nosso corpo somatiza o excesso de gordura, ou a flacidez, ou a celulite, também é uma informação importante do que está acontecendo com o nosso corpo e onde essas camadas de proteção atuam e o que elas querem nos dizer. Então, são mais indicativos. Nós temos o indicativo do tipo de alimento que nós queremos consumir, da quantidade, da função que ele abriga e muito mais do que isso, onde a gordura se aloja, também é uma forma do corpo se comunicar. Então, as pessoas que têm mais gordura no quadril, a gente tem que pensar, é algo relacionado ao passado. Quais são os nãos? Né? Normalmente nós falamos não para nós mesmos, nos colocamos em último lugar da fila e os outros são sempre os primeiros. Então, quanto mais nãos para você e mais sims para o mundo, maior o seu quadril. Porque o quadril é aquele lugar que gera, né? É a tua base, aquilo que conforta. Se você está só colocando, né, dando calor para gerar para o externo, como é que você vai conseguir se amparar? Então o corpo ele vai ficar sinalizando. Ah, meu problema é a barriga. Ok. Então, mas precisa ver, é na cintura, é só na região abdominal, mas na parte da frente, da barriga. Tudo isso tem uma explicação, tem um significado e é porta para aprofundar esse processo de autoconhecimento. Comer é um prazer, se alimentar é algo maravilhoso e pode ser extremamente enriquecedor esse processo. E quando a gente entende esse fio, nunca mais a gente precisa revisitar isso, porque a gente automatiza o processo. E tudo aquilo que a gente ressignifica, o corpo compreende e aí aquela gordura não tem mais função e naturalmente você elimina, naturalmente você vai querer se exercitar, porque você vai estar se ouvindo e vai compreender também o tipo de exercício que é bom para você e não aquele que faz você queimar mais caloria. É bacana experimentar? Sim, mas nunca por um fator externo, e sempre pelo que aquilo é demonstrado pelo seu corpo do que é importante para você. Pessoal, eu fico por aqui, agradecendo a atenção de vocês. Eu recomendo que vocês prestigiem também os vídeos dos nossos colegas no YouTube. Sigam também a nossa página no Instagram, @Naturopatas do Brasil. Abraços naturopáticos a todos vocês. Nos vemos em breve. Muito obrigada.